Alguma vez você já se sentiu em pedaços? Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje quero falar com vocês sobre o livro O Visconde Partido ao Meio, do escritor italiano Italo Calvino. O autor, ainda bastante jovem, com apenas 20 anos, se filiou à resistência contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial. Essa filiação aconteceu em 1943. Posteriormente, ele acabou se tornando membro do Partido Comunista e permaneceu ali até 1956. Bem, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, ele vai estudar artes, faz um trabalho sobre Joseph Conrad. Então, após concluir os estudos, ele vai trabalhar na editora Einaudi, uma editora bastante famosa na época, e lá ele acaba tendo contato com muitos intelectuais de esquerda. E isso, claro, acaba tendo um impacto muito grande na vida do escritor. O primeiro romance que ele publica se chama A Trilha dos Ninhos de Aranha e foi publicado em 1947. Ele publicou muitas coisas, muitas obras, e aí, em 1952, ele decide escrever uma fábula, segundo ele, para se divertir, que é o livro de hoje, O Visconde Partido ao Meio. Mas este livro, que era apenas para se divertir, acabou se tornando uma das obras mais importantes da literatura mundial no século XX. Bem, nesta história, nós conhecemos o Visconde Medardo. Ele sai da sua terra natal para combater em uma guerra contra os turcos. Claro, como toda guerra, tem muitas mortes e o Visconde ele acaba sendo atingido. Quando as pessoas vão lá para socorrer os sobreviventes e tentar salvar, aqueles que realmente tiverem alguma chance de serem salvos, eles encontram metade do Visconde, a metade direita. Eles não encontram a outra parte do corpo e ali eles veem uma situação muito incomum. Apesar de ser apenas metade, ele está vivo. Então, o que é que sobrou dele? O braço direito, a perna direita, o olho direito, a bochecha direita, metade do nariz, metade da boca e ele está vivo. Então, ele é levado de volta para o seu lar. E as pessoas ficam muito espantadas, quando o veem ali, porque realmente é muito surreal. Mas após alguns dias, ele se recupera e então ele sai pelo vilarejo. E essa metade dele que sobrou se tornou uma metade tirana, uma metade abusiva, que não respeita as pessoas, não respeita os animais, não respeita os sentimentos, não respeita o lar, não respeita a plantação, as plantações dos vilarejos. Enfim, esta metade acaba deixando um rastro de destruição por onde passa, de modo que quando as pessoas veem essa metade a caminho, já se assustam, já se armam, porque ele é um visconde, ele é uma autoridade. O que é que se pode fazer com este visconde tirano? Não há poder contra isso. Então, as pessoas acabam tendo que se sujeitar a esta autoridade. Bem, passado um tempo, para surpresa de todos, retorna a metade esquerda do Visconde, a parte que estava faltando dele. Então, retorna o braço, a perna, o olho, a bochecha, a orelha, da parte esquerda. E ao contrário da metade direita, esta outra metade que volta
ela é muito bondosa, ela é muito caridosa, ela quer fazer o bem para todas as pessoas. Então, é uma metade que acredita que tudo precisa ser dividido, tudo precisa ser compartilhado, mas com isso, com esse excesso de bondade, esse excesso de desejo de ajudar todo mundo, ele acaba prejudicando algumas famílias, ele acaba prejudicando alguns negócios, né? Algumas vendas, algumas negociações que acontecem ali no vilarejo, de modo que as pessoas questionam. A metade direita, ela é muito dura, ela é muito cruel. E ela planta, né, semeia ali, deixa um rastro de destruição. Mas a metade esquerda, ela é muito bondosa, ela é muito solícita, mas também deixa um rastro de destruição porque não consegue pensar no futuro, não consegue pensar no amanhã, no depois. De modo que, claramente, esta leitura nos traz a reflexão dos extremos, que nenhum extremo é positivo. A melhor coisa é se viver em consenso. Um pouquinho de um jeito, um pouquinho de outro, é se encontrar o equilíbrio. É no equilíbrio que nós podemos ter uma estabilidade e uma tranquilidade. Isto é bastante claro nesta leitura e nos faz pensar realmente sobre isso, que os extremos, eles trazem muito sofrimento, não apenas para nós, mas para as pessoas também que estão à nossa volta. Então, já é uma leitura enriquecedora por conta desta reflexão. Mas, para além disso, 2 trechos do livro me chamaram bastante atenção e eu quero compartilhar com vocês as reflexões desses 2 trechos. O primeiro trecho é uma citação da metade direita, a metade má, e não é porque a metade má não pode também nos trazer reflexões, não é mesmo? E é um momento em que essa metade diz que quando era inteiro, não conseguia ser profundo, não conseguia olhar para as coisas de uma maneira mais focada, mais direcionada. Apenas quando se tornou metade, conseguiu se ver como precioso. E aí eu comecei a pensar sobre quantos de nós já se sentiu em pedaços, já teve pedaços deixados pelo caminho por consequências de uma escolha ou como consequência de uma situação que a vida nos impôs que não estava no nosso controle evitar. E a única coisa a se fazer nesta situação seria enfrentar, seria continuar caminhando, continuar tentando sobreviver um dia de cada vez. E esta reflexão me faz pensar na beleza que há quando somos feitos de pedaços. Isso não está no nosso controle, isso acontece com todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, mas quando somos pedaços, podemos olhar somente para aquilo que sobrou e enxergar com profundidade quem nós somos, enxergar com clareza a força que nós temos para superar essa situação ou para aprender a viver com essas dificuldades que a vida acabou impondo e que a nós só acabou restando continuar. Quando somos metade, somos capazes de olhar para essa parte que sobrou e cuidar dessa parte com tanto esmero, com tanto carinho, que podemos até chegar a fazer desta metade a melhor parte de nós, fazer disto a melhor coisa que nos aconteceu. Nem sempre ser metade é ruim. Às vezes, essa metade
é o nosso ser, essa metade é o nosso lembrete de que somos maiores do que imaginávamos. E a segunda reflexão é a partir de uma frase, de uma colocação que a metade esquerda faz, também sobre a importância de ter se tornado metade, quando ele diz que, sendo inteiro, não era capaz de compreender o que acontecia à sua volta. Apenas sendo metade, foi capaz de compreender a dor das pessoas que estão à sua volta, porque também são metade. Ser metade pode nos ensinar a empatia, pode nos ensinar a compreensão, pode nos ensinar que o outro também tem dores, também tem uma história que talvez o tenha feito chorar, sofrer, nos faz pensar que o outro também tem dias ruins, também tem momentos difíceis. Ser metade pode fazer de nós pessoas mais compreensivas, mais solidárias e, com certeza, muito mais felizes. Não sei se você conhece essa obra. Se você não conhece, convido você a conhecer. Vou deixar o link aqui nas descrições. Caso você conheça, deixe aqui nos comentários, compartilhe conosco como foi a sua experiência nesta leitura. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, de convidar os seus amigos também para participar conosco desta aventura. E eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!